Será que uma coisa tão simples pode realmente mudar sua vida financeira? Assista! Abra a palavra de Deus em Eclesiastes, por favor. Capítulo 9, versículo 10. Esse conselho vale para que você aplique isso em sua vida, tá? Muitos segredos de prosperidade da Bíblia, eles estão descritos em Provérbios e em Eclesiastes, tá? É um manual de vida. A palavra de Deus é um manual de vida. Você sabe que às vezes a pessoa, eu vou usar o termo que talvez todos conheçam, ela faz corpo mole para as coisas, não é verdade? Quem faz corpo mole nunca prospera. Sabe a pessoa que dá a impressão que ela está sempre com má vontade? Tem gente até que prega com má vontade, eu já vi. Infelizmente, muita gente pregando, parece que é um sofrimento, né? Adora, levanta a mão, aí a pessoa, ela até apoia assim, né? Apoia, uma má vontade, vai ter que orar. Meu Deus, mas eu não tenho, plantar o quê? E Salomão, que é um homem próspero, ele sabe de uma coisa: com corpo mole ninguém prospera. Essa é a verdade. Fazendo de qualquer jeito, ninguém vai para frente e muito menos vai mudar de vida. E cá entre nós, tem muita gente que não tem nada e continua sem ter nada, porque faz corpo mole para a vida. Sim ou não? Tem muita gente que está esperando cair do céu. Tem muita gente lutando, é verdade. Mas tem gente que não está nem aí para nada. Que o mundo se acabe em barranco, para ele morrer caído. Mas olha o conselho da palavra de Deus, Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E olha que palavra forte, confronto. E de confronto é para nós, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Forte a palavra, não é? Porque quando fala de morte, até para nós que somos da fé, não é um impacto. A palavra está falando assim, vai chegar um tempo que não tem mais nada para fazer não, viu? A oportunidade passa. E eu não estou falando só de questão de idade, não. Abraão era um homem avançado em idade, mas quando veio a chance de mudar a vida, ele seguiu em frente com toda a força. Não dá para prosperar sem colocar uma força a mais. Não dá para mudar de vida fazendo o mesmo todos os dias. Vai ter que fazer uma força a mais. E não é só uma força, é força com Deus. É toda a força que você puder. Agora, é esta palavra que veio às nossas mãos, se é que você me entende. Nós temos que ler e reler esta palavra de que jeito? E isso não vale só para você aqui do seminário do Prover, não. Quando vier quarta buscar o Espírito Santo, amanhã mesmo nós vamos buscar com toda a força. Dar glória a Deus com toda a força. For aplaudir a Deus, tem que ser com toda a força. E cá entre nós, muita gente quando ia aplaudir as pessoas no mundo, aplaudia e até chorava. Eu fico imaginando como pode alguém chorar por alguém que nem sabe que a pessoa existe. Chorar por uma mãe, por um pai, por um filho, até que vai, né? É próximo, está morando aqui, mas por um desconhecido. E a pessoa fazia com toda a força. Isso nunca mudou. Nós temos falado na igreja que as pessoas decoram as coisas. Tem gente que sobe até em andaime, a pessoa morre de medo de altura, mas ela quer decorar com pisca-pisca, ela até perde o medo de altura. Isso não muda a vida de ninguém, a não ser para quem vende o pisca-pisca, né?
Aí muda a vida da pessoa. Esta palavra veio em mãos agora. Deus está te dando o arco e a flecha. Deus está abrindo uma oportunidade para você agora. A palavra, quando é declarada com força, tá? Não sem fé, ela abre o mundo espiritual. A resposta vem para nós. Amém? Então faz assim, eu vou reler e agora você com toda a força. E você vai lembrar disso todas as reuniões. Pastor, e se a pessoa do meu lado estiver desanimada? Ela não ouviu essa palavra, mas você está ouvindo. E você vai fazer com toda a força que você puder. Então vamos lá, versículo 10 do capítulo 9 de Eclesiastes. Tudo quando te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Falando assim, depois de morto, acabou, meu amigo. Tem plano não, tem vida de reencarnação para ficar tentando realizar plano não. A tua vida é um presente de Deus. Talvez você já perdeu a oportunidade por ter tido medo, por não ter colocado a força necessária. Isso acaba na sua vida hoje, porque agora o que Deus colocar na sua mão para fazer, você vai fazer conforme as suas forças em nome de Jesus. E se faltar força, Deus vai te ajudar. Amém? Fecha os teus olhos, por favor, Senhor. Essa é a tua palavra que o Senhor nos deu hoje. Então, Senhor, pelo teu Espírito, ensina, abre os olhos, e que a sua palavra, ela seja enviada com poder e com autoridade. E que a sua palavra, que nunca volta vazia, com toda a força do Espírito, ela vá. E essa palavra produz o fruto, o resultado, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir a Jesus, vamos aplaudir ao Espírito Santo, graças a Deus. Por favor, pode se assentar, pode se assentar. Nós já sabemos, queridos, que com um corpo mole, fraqueza, com moleza, ninguém prospera. Mas nós não estamos falando também da pessoa ficar comendo pão de dor e querer fazer do braço a força, e falar, não, então eu vou colocar a minha força do meu jeito. Não, nós estamos falando do que Deus preparar para você. Porque quando Jesus dizia, por exemplo, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, você percebe que quando pessoas ímpias têm oportunidades, eles agarram com toda a força. Você vê em nossa cidade, em nosso país, pessoas que vêm de fora, de situações terríveis, às vezes de guerras civis. Aí a pessoa está lá no farol, debaixo de um sol, vendendo um certo produto. A pessoa estrangeira eu estou falando, tá? Está fazendo com toda a força, está oferecendo, vai de carro em carro, aborda as pessoas, às vezes até começa a ganhar clientela. E enquanto às vezes quem é da pátria, dizendo, está difícil, né? Será que agora vai ser escala 6x1 ou 2x2? Tem gente que se o mundo acabasse em barranco, a pessoa ia morrer caindo, né? A Bíblia fala que tem pessoas que falam assim, o leão está vindo. Ao invés dela correr, Provérbios fala isso. Ela fica sentada dizendo assim, estamos mortos. Nem para correr. Se o leão vier, tem que pelo menos correr. Se vai dar tempo para correr do leão, aí eu não sei. Mas pelo menos tem que lutar pela vida. Você entende que ninguém
Ninguém prospera sem luta, sem esforço, sem suor. Às vezes vai ser necessário dedicar-se um pouquinho a mais do que todo mundo, esticar um pouquinho mais a corda. O que você está fazendo aqui hoje é um pouco disso. Tem gente que pode vir, mas não vem. Poxa, seria uma bênção participar desse seminário, mas eu não posso fazer. Tem gente que pode até acompanhar pela internet, mas nem isso faz. Nem isso faz. Então nós começamos a entender que existem pessoas que estão com o arco e a flecha nas mãos. Ou como nós falávamos na semana passada, ela está com a faca e o queijo na mão, mas falta a vontade de comer, o desejo para alcançar aquilo. Eu já vi muitas pessoas tomando muito sol na rua. Os vendedores ambulantes têm que ser muito valorizados, eles são guerreiros, sabe? E são empresários, viu? São empreendedores. E eu já vi pessoas, quando a gente passa andando, enquanto o farol está aberto, a pessoa orando: ô Senhor, no próximo farol prepara os clientes, abençoa cada pessoa que comprar esse meu produto. E você vê que aquela pessoa não está acomodada. Eu não estou falando para todos fazerem a mesma coisa. Eu estou te falando que Deus te dá oportunidades. E a aplicação da sua força àquela oportunidade diz o quanto você vai prosperar ou não. Tem gente que não prospera porque não valoriza o que está na mão. Valoriza o que não está na mão. Ah, se eu tivesse isso. Ah, se eu tivesse aquilo. Imagine esse cenário agora que eu vou ilustrar para você. Eliseu é o maior profeta depois de Elias, em Israel e em Samaria. Só que agora ele está doente. E um rei acaba de morrer. Então Eliseu já não tem mais aquela mesma força que ele tinha antes. Antes ele tinha muita força. Ele pleiteou contra reis. Ele teve que peitar até mesmo um general do exército incrédulo. Mas agora ele está doente. Só que mesmo doente, ele não é um homem que faz corpo mole. Agora chega alguém e diz para ele: eu estou com um problema gigante. E você sabe que o profeta é um sacerdote, né? E o sacerdote, lembra que falávamos domingo? Ele domina sobre o mundo espiritual. Eliseu não pode mais lutar, mas ele tem a palavra de Deus. E quem tem a palavra de Deus, tem toda a força de Deus ao seu favor. A palavra de Deus tem que ser falada na sua boca. Você tem que encontrar textos de vitória e declarar a palavra de Deus, porque você vai morar onde você profetizar. Você vai andar do que você profetizar. Você vai conquistar o que você profetizar. Você vai fechar os negócios que você profetizar. Você vai se assentar em lugares que você profetizar. Você vai se alimentar do que você profetizar. Eliseu não tem o corpo que ele tinha antes, pois o corpo dele está debilitado numa doença. Mas ele tem a mesma fé. E ele quer passar essa fé para este homem que quer resolver o problema. Por favor, segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14, tá? E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Essa doença levaria o corpo dele à sepultura, tá? E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai,
meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou arco e flechas. E disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E ele fez o que, gente? Diga comigo, até aqui, tudo certo. A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os ciros. Ferirás os ciros em Afeca até os consumir. Cá entre nós, vamos usar o exemplo de uma dor de cabeça. Se a pessoa tem um problema sério, e ela tem dor de cabeça por conta daquele problema sério, adianta ela ficar tomando remédio para ficar tendo alívios e depois a dor voltar? O que ela precisa fazer? Ela precisa tratar e resolver o problema. Se o médico falar que é óculos, ela tem que ir lá no oculista, ou pedir para Jesus curar ela, sim ou não? Se o médico falar que é falta de água, tem dor de cabeça que é falta de água, né? Beba água, viu? Se a pessoa fala, é um peso espiritual, a pessoa só bebe Coca-Cola, né? Está morrendo e não sabe. É um peso, pastor, a pessoa nem ora e fala que é um peso. Então você vai na raiz do problema e resolve, porque nós não queremos alívio, nós queremos solução. Nós queremos solução. É isso que nós queremos. E Deus deu a ordem: olha, eu vou entregar para você a estratégia e você vai receber a solução. Até consumir o seu problema. O seu problema não são os ciros, sei. Eles estão cercando a cidade, eles vão nos matar, eles vão acabar com a nossa comida, com o nosso povo. Então Eliseu faz de maneira didática e fala para ele: pega o arco. Aí ele pegou. Pega a flecha. Pegou. Abre a janela. Ele abriu. Pega agora o arco e arma ele. Aí o Eliseu segurou o arco, segurou a flecha junto com ele. Você está entendendo que às vezes o que você ouve aqui é igual o que nós temos que fazer com as crianças? Às vezes não tem que ensinar a criança assim: abre a porta, abriu, agora dê um passo. É isso que nós estamos fazendo aqui. Isso não é que seja para diminuir você, é para te dar instrução. Ó, pega essa palavra, usa isso na sua vida, ora desse jeito. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, não anda naquele caminho. Aí você está dizendo: não, eu estou fazendo o que Deus mandou. Pega a palavra de Deus. Aí o Eliseu dá ordem: a flecha que você atirou vai ser a flecha que vai consumir os ciros. Qual é o recado? Se você está com o arco e com a flecha na mão, Deus te deu o ato profético, então jogue todas as flechas que você conseguir. Todas as flechas. Deus está falando: esforça-te que eu vou te ajudar. Então só se esforça, querido. Deus vai te ajudar. Deus está falando: só continua confiando, eu já tenho provisão para você, eu vou abrir o caminho, eu vou dar o escape, então só continua andando. Mas não é para andar se arrastando. Não é para falar que eu confio e amanhã eu vou ficar murmurando. Quem está compreendendo, diga amém. O rei
teve ordens didáticas, quase que infantil, ilustrada. O Eliseu chegou a pegar nas mãos dele e falou: olha, faz assim, agora atira. Atirou a primeira, agora continue fazendo isso. Essa é a flecha do livramento. Esse é teu ato profético, essa é a tua fé. É a mesma coisa quando nós falamos para você: agora fala com Deus. Você pode ou ficar de boca fechada, como muita gente faz, porque ainda não entendeu o poder da oração e da palavra, ou você pode atirar flechas de fé. E eu estou falando para você já desde essa palavra: as flechas de fé que lançar da sua boca serão as flechas de provisão, serão as flechas de resposta, serão as flechas de mudança, serão as flechas que vai tirar você de uma situação e vai te colocar em um lugar melhor em nome de Jesus. Agora, mesmo falando tudo isso, e às vezes até levando você na oração, a atitude tem que ser sua. O que nós fizemos domingo? Eu não me assentei pertinho de você e falei: olha, você vai sentar lá na tua casa. Não é assim que eu te ensinei? Você vai chamar o Espírito Santo, numa hora tranquila, pode ser à noite, de manhã, à tarde, você que escolhe. E você, de maneira sábia, devagar: ô Senhor, em minha casa, o que precisa ser transbordante na minha casa? Senhor, a paz precisa ser transbordante. E nas minhas finanças, o que é que eu preciso? Senhor, eu não estou dando conta dos vencimentos no mês. Senhor, às vezes eu tenho muito cliente, tem mês que é bom, tem mês que é ruim. Isso precisa ser transbordante na minha vida. Clientes transbordantes, oportunidade transbordante, salário transbordante. E tem muita gente que ouve a instrução e é como se ela desce nos ombros. Ó, você vai receber a unção, declara isso, faz aquilo. Todos recebem a mesma palavra, mas é a atitude que vai garantir se a pessoa viverá aquilo ou não. É a força que se emprega. Todo mundo é chamado, querido. Todos são chamados. Mas pouca gente é escolhido. Pouca gente quer realmente entregar-se para Jesus. Tem gente que até quer se entregar para Jesus, quer viver a promessa, mas não quer colocar força na vida espiritual. Verdade ou não é? Tem gente que quer pregar, mas não quer ler a Bíblia toda. Tem gente que quer ganhar alma, mas não põe força no testemunho. Esse rei tinha o arco e a flecha na mão. Só faltou uma coisa para ele. E você vai conferir aqui no versículo de número 18. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. E disse o rei de Israel, disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a. Quantas vezes, gente? 3 vezes. E fez o quê? É a pessoa que ora um pouquinho, vem numa terça-feira, aquela semana melhora. Quando melhorou, a pessoa: não, agora está bom. Mas não resolveu o problema. Mas não mudou de vida. Continua do mesmo jeito. E olha o versículo 19. Então, o homem de Deus se indignou muito contra ele. E disse: 5, 6 vezes deverias ter ferido. Então feriria os círios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os círios. Minha gente, se o Eliseu estava falando que mais flechas deveriam ser jogadas, é porque tinha mais flechas, sim ou não? Você pode ir muito mais do que tem hoje. Você pode ir muito além do que você imagina. Você tem que parar de se apequenar. Parar de ficar dizendo aquelas baboseiras de pouco com Deus é muito.
Deus é poderoso, Deus é grande, dono de tudo, Criador dos céus e da terra. A palavra dele faz existir o que não existe, chama as coisas que não são, como se já fossem. Use essas flechas e para de dar desculpas, porque Deus vai honrar o que você lançar, o que você falar. Pastor, eu tenho aplicativo no banco, no celular. Começa a pôr as mãos lá. Você tem aplicativo no celular? Quem tem? Pega teu celular aí agora. Se eu pegar ele, eu vou falar para transferir para mim. Eu estou com fé e eu não posso ficar indignado com você. Põe a mão nele aí agora. Profetiza saldo bancário abundante em nome de Jesus. Pastor, não estou com celular, eu estou com bolsa. O que representa uma carteira. Pega aí agora. É agora para você fazer. Profetiza isso aí, ó. Feche os teus olhos se você for preciso. Profetiza a abundância de Deus, que você vai ter para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Lança essa flecha, lança a tua palavra, lança a sua fé em nome de Jesus. O homem de Deus ficou indignado, porque ele viu o tamanho da má vontade. Querido, a pior coisa é a pessoa poder contar com a palavra de Deus, com a proteção de Deus, com a bênção de Deus, e ela ficar se fazendo de coitada. É ou não é, gente? A palavra de Deus garante que Deus fez a pessoa escolhida por Cristo como rei e sacerdote. Sim ou não? Olha a importância. A gente aprendeu domingo, amanhã a gente vai aprender mais. Olha o nível. Você sabe que no Antigo Testamento, ou era rei ou sacerdote. Não podia misturar o negócio. O único que teve os dois foi o Melquisedeque, que era uma raridade. Ou era rei, ou era sacerdote. Aí Jesus falou, você vai ter autoridade na terra, e ainda vou te dar autoridade no céu. Aí você vai ficar, como diz aquela canção, dizendo que não é ninguém. Aí você vai vir nessa reunião, que é de fé, uma reunião diferente. Uma reunião que você fez um esforço para vir, para aprender. E você vai sair daqui olhando para o chão e dizendo, coitado de mim, coitado do diabo. Você tem o arco e a flecha na mão. Usa a autoridade que Deus te deu. Usa a palavra da provisão. Deus se proverá para você, Deus se proverá para a tua casa, Deus se proverá no teu negócio. Você vai crescer sim, dá tempo para você. Existe coisas ainda que você não viu, você nem percebeu, mas vai chegar em nome de Jesus. Agora, quando chegar a oportunidade, pegue para fazer com todas as forças. Com todas as forças. Pastor, mas a chance que eu tenho, ela é uma chance pequena. Faz com boa vontade. Por isso que Jesus dizia, vai ter luta, vai ter aflição. Ele não mentiu, mas ele falou, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu a cruz, você também vai vencer. O que é dívida, o que é problema, o que é ser demitido, o que é falir, não é nada. Se você estiver com Deus, você vai dar a volta por cima e ainda vai prosperar ainda mais em nome de Jesus. E que seja em dobro em nome de Jesus. Agora, Deus tem que ver em nós disposição. Quando você vê uma pessoa indisposta, com má vontade. Eu não sei se você já foi numa loja onde você foi maltratado, a pessoa te atendeu com má vontade. Já aconteceu com você? Aqui em Manaus não tem muito essas coisas. Na hora dá vontade de não comprar mais. E às vezes quem te atendeu na maior má vontade,
Estava dizendo, nossa, está fraco o negócio, e a pessoa não valoriza o cliente. Verdade ou não é? Não ajuda a pessoa, não busca uma solução. Aí tem pessoa que às vezes você pergunta, tem isso? Ela fala, não tem. Ela nem te oferece outra coisa. Você sabe que quem às vezes depende de vender, às vezes você não vai ter o que a pessoa quer, mas pode adaptar uma coisa, você pode vender outra coisa, pode dar o cartão, falar, mas quando precisar eu estou aqui. É assim ou não é? Porque tem pessoas que às vezes não entendem. Que às vezes um cliente que ela nem vê valor, vai salvar a loja dela. Porque você sabe como funciona, né? Quando você se acostuma a comprar num lugar, além de você acostumar, você faz propaganda de graça para a pessoa. Faz ou não faz? Ó, aquilo ali, ó, o pessoal, você vai ser atendido de um jeito, você vai se sentir a pessoa mais importante lá. É por isso que sabe quais são as marcas que mais vendem? As marcas mais caras. Porque quando chega lá, eles tratam todas as pessoas do melhor jeito possível, dão um café. Pastor, eu não tenho condição de dar o melhor para a pessoa hoje, eu estou começando. Mas dentro do que você pode, faz teu melhor. Faça conforme for as suas forças. E eu já te falei e repito, quando te faltar forças, Deus vai te dar essa força. Deus vai ser o teu escape em nome de Jesus. Só 3 vezes feriu, mas não resolveu. Eu tenho certeza que você não quer só uma saída, só um alívio. Você quer solução, não quer? Então, por favor, fica de pé, por favor. Às vezes a pessoa, ela ainda não entendeu o que é se entregar para Jesus. Imagina, o pecador está vivendo uma vida terrível, maldita. Está apanhando do diabo lá fora. Aí ela recebe a chance, ó, entrega a tua vida para Jesus. Aí ela fica, eu estou pensando, eu não sei. Tem que entregar a vida para Jesus, se jogar nos braços de Jesus. Tem gente que fala assim, eu não vou para a igreja, porque eu não tenho transporte. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Fluxo de vida indo embora. A força ir embora. Imagina, se a mulher tem o ciclo normal, né, de mulher e já sofre, imagina 12 anos sem parar. Terrível, hein? Um dia ela ouviu falar de Jesus, ela foi se arrastando. Você acha que ninguém pisou naquela mulher naquele dia? Ninguém pisou nela? Uma multidão? Você acha que o povo é educado, é? Uma multidão? Talvez ela foi pisada. Mas ela falou, eu toco na orla de Jesus hoje. E o meu problema se resolve hoje. A raiz do meu problema será resolvida. Foi curada do mal e ainda foi salva. Jesus não foi até ela. Ela foi até Jesus. Tem gente que fala, pastor, mas se eu tiver que ir, eu vou me arrastando. Faça se arrastando. Vem se arrastando. Mas vem. Mas faça. Amém? E o que nós precisamos aprender com o Espírito Santo? Nem sempre o cenário vai estar da maneira que gostaríamos. Eu gostaria sim. Cuidado que isso é uma raiz de ingratidão terrível. Nunca está bom. Se Deus te deu o arco e a flecha na mão, com toda a força. Com toda a força. Deus vai te abençoar assim. O Eliseu ficou indignado. Se ponha no lugar do Eliseu. Ele falou, meu Deus, eu estou doente aqui. Aí eu levantei ainda, peguei o arco, a flecha, falei para ele abrir a janela, ele foi fazendo. Aí quando eu falei, vai agora atira as flechas. 1, 2, 3. E agora? Tinha um monte de flecha ainda na aljava. Era para ter jogado flechas até o braço se cansar. É assim que Deus honra. Por isso que a Bíblia diz que o trabalhador
ele se torna digno da recompensa, porque Deus honra, porque Deus não vê só o esforço, só o suor do rosto, Deus vê o esforço da alma da pessoa, o quanto a pessoa quer. E às vezes Deus vê, minha gente, o quanto a pessoa, desculpa falar assim, mas está engolindo o sapo, sabe? Deus vê o quanto a pessoa está suportando. Deus fala, esse meu filho, ele vai prosperar, ele vai vencer. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado, feliz a nação cujo Deus é o Senhor.